José Paineiras, grande ícone cachoeirense, responsável por várias ações sociais, cara que está sempre aí ligado ao movimento negro, professor, advogado. Hoje, especialmente, hoje é o dia mais especial da nossa entrevista, né, seu Paineiras? A gente vai falar sobre o movimento negro. Acho que foi onde que o seu Paineiras mais participou aqui em Cachoeira, onde que ele esteve mais ativamente, foi no movimento negro. Então, seu Paineiras, eu queria que você começasse falando um pouquinho assim dessa essência desse movimento em Cachoeira, sobre os grupos, sobre como que o início desse movimento, se você tem ideia quando começou, você foi um dos pioneiros, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiramente, minhas saudações a Danilo pela sua disponibilidade. Hoje venho acompanhado pelo grande Luiz também, lá da Secretaria de Cultura, dando um apoio total. Quero agradecer a todos que têm se esforçado para fazer esse trabalho maravilhoso. Sobre a questão do movimento negro, desde 1979, que foi consagrado aqui no Brasil como o Ano Internacional da Criança, eu observava que as crianças negras estavam alijadas das comemorações como deviam ser nas escolas, enfim, o poder público tinha esquecido um pouco das crianças negras. E aquele pensamento me veio, eu como professor, me veio ao sentimento de que devesse fazer alguma coisa, não só pelas crianças, mas pelo negro em si. E aí, em 1980, foi amadurecendo. Quando chegou em 1982, conversando com um amigo, o Joaquim Neiva, batendo papo com ele, ele falou sobre um movimento que existia lá em Vitória, movimento da cultura negra, que era chamado SECUM, Centro Estadual da Consciência Negra, e que o líder era um rapaz chamado Luiz Carlos. E eu fui até Vitória, conheci a sede do SECUM e aprendi com eles sobre a questão do movimento negro. Lá conheci o Isomar Cabral, saudoso Cabral, Luiz Carlos e outras pessoas ligadas ao movimento negro. E aí nós criamos aqui em Cachoeira, em 1982, a Associação Beneficente Pixinguinha, que foi o primeiro nome do movimento negro. Foi fundado em 23 de abril de 1982, e esse nome Pixinguinha porque era o dia de São Jorge, né? E era o dia também do Pixinguinha, que foi o primeiro músico brasileiro que teve sucesso nacional e internacional. Foi o primeiro artista negro, ainda nascido no final do século XIX, que teve a oportunidade de se apresentar em palcos do exterior, nos Estados Unidos e na Europa. Então nós colocamos esse nome Pixinguinha e aí começou o movimento negro de Cachoeira. No início foi difícil, mas eu convidei várias pessoas, como por exemplo, tinha uma professora aqui em Cachoeira chamada Afonsina, e é uma professora antiga, negra, e que deu muito apoio, o professor Deusdébio Batista também, um ícone da história de Cachoeira, chegou, abraçou a causa. Na época eu era recém-casado, eu casei em junho de 1982, no dia 12 de junho, com a professora Edith. Ela também abraçou a ideia do movimento negro. Aí começou com os nossos parentes e depois vieram outras pessoas, como um contador chamado José Carlos Martins, Justino Costa, Lúcio Pinto e Paulinho Capoeira, o Ayrton, o pessoal da capoeira todo, o Falcão, essa turma toda abraçou a causa do movimento negro. E teve um médico de Cachoeira que era branco, mas pegou, assumiu logo, falou, não, eu sou branco, mas eu sou do movimento negro também, que era o saudoso doutor Luiz Carlos Santana,
um ícone da história de Cachoeira de Itapemirim. Enfim, criamos o movimento negro. E aí, outra pessoa também que abraçou e apoiou o movimento no início, o reverendo Jader Gomes Coelho, que era o líder do Ateneu Cachoeirense, era um pastor evangélico de Cachoeira, hoje tem até escola com o nome dele, reverendo Jader, e ele inclusive cedia o espaço do Ateneu, o salão nobre do Ateneu, para a gente fazer as nossas reuniões. O Centro Operário, que eu já fazia parte, na época do seu Nelson Silvan, seu Luiz, que ainda está até hoje, seu Edgar Beraldo, e doutor Ubirajara Silva, enfim, a turma toda do Centro Operário abraçou. Então o movimento cresceu muito em Cachoeira. E aí a gente fazia reunião interligada com o pessoal de Vitória, do Secum, de São Mateus. A gente ia lá fazer visita e aprender com ele, e eles também vinham aqui. Até que em 1990, a gente resolveu, nós em reuniões, resolvemos mudar o nome, em vez de botar Associação Beneficente Pixinguinha, que no nome não identificava o que era. Aí a gente resolveu passar para chamar Uninegro, União Cachoeirense dos Negros. E viemos dando palestra. Na época eu lembro, eu tinha uma televisão ainda daquelas pesadonas de tubo, uma Panasonic, e eu tinha comprado um aparelho de... era DVD, não, como era? Videocassete. E eu com aquela televisão jogava na sua televisão de quase 40 quilos, e o videocassete saía de escola em escola dando palestra. Eu dei palestra, eu não posso esquecer, Val Pires, Manuelzinho, que é advogado, doutor Manel, o Dadá, e veio depois Dadá, veio o Gebran, antes de Gebran veio o pai dele, que era o professor Zé Emílio, e a gente saía dando palestra de escola em escola, não só aqui em Cachoeira, todas as escolas nos chamavam para dar palestra, para falar que era uma novidade. Ninguém sabia nada sobre movimento de consciência negra. Existia ainda lá em cima o IPA, Instituto Padre Anchieta, popularmente conhecido como Colégio dos Padres, e os padres jesuítas eram também, abraçaram logo a causa do movimento negro. Os salesianos ali de Jaciguá, Boa Esperança, Jaciguá, inclusive adquiriram uma fita sobre os negros, né? Editada pelo salesiano, e aquela fita espalhou-se praticamente por todo o Espírito Santo. Enfim, aí o movimento foi crescendo, muita contestação também. Teve um prefeito da época que chegou a falar o seguinte, até meu amigo prefeito, mas ele disse que isso não existe negócio de racismo, não. Isso aí é invenção do Paineiro e do Erval. E o cara estudado, isso não existe nada, isso é mentira, isso é coisa de Paineiro e Erval. Mas mesmo assim, a gente insistiu e conseguimos muitas vitórias, muito sofrimento. O movimento negro surgiu dessa forma. Dessa forma, né? Chegamos até a agregar, a gente tínhamos, hoje não. Enfim, houve uma subida e uma descida do movimento. No auge do movimento negro, nós chegamos a ter 200 associados com carteirinha, com ficha, endereço e tal. E depois, infelizmente, foi caindo as reuniões. O movimento não, mas o movimento enquanto associação houve uma queda. Por quê? Porque eu sempre trabalhei, lutei pelo movimento, sem ganhar nada. Nunca recebi um centavo para dar palestra em lugar nenhum, levava o meu próprio material, perdia dias pelo movimento. E algumas outras pessoas também. Mas já tinha outros que falaram, não,
eu quero ser candidato a vereador. Eu mesmo fui candidato. Aí acontecia assim, eu sou de tal partido, aí eu sou de tal partido, eu sou desse partido, não. Aí começou a influência política partidária, começou a dividir o próprio movimento. Mas não foi isso aí também. O motivo é que as dificuldades financeiras das pessoas que participavam, como eles não viram ali no movimento uma condição de melhorar economicamente e por ter que doar seus tempos às famílias, ao trabalho, muitos professores, outros braçais. Então eles acharam, não vão aí faltar na reunião. No início a gente chegou a ter reunião, nas reuniões, a reunião era ao sábado, era todo sábado. Chegamos a ter em reunião 40, 50 pessoas. E foi caindo e chegou a ter reunião que só tinha 3, 4 pessoas. Houve casos de reunião que só estavam em 2. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Eu acho que faltou também de nossa parte uma melhor organização. Isso aí é minha culpa, né? E também, sei lá, faltou também apoio, que eles pediam, se toda vez tira do seu bolso, que tudo era gasto. Para você fazer a reunião, após a reunião você tinha que servir um lanchinho, às vezes a reunião durava 2 horas, de 2 horas e meia, era sábado à tarde, outra tem um casamento para ir, tem não sei o quê e tal. Mas aí. E seu Paineiras, e como que foi assim? Eu vi que você falou um pouco sobre a política em Cachoeiro e a participação dos negros. Eu gostaria de saber como que foi assim, se esse movimento ajudou o negro estar dentro da política cachoeirense, se existe essa participação do negro dentro da política cachoeirense, e se não existe, por que não aconteceu? Tem algo a ver com preconceito? Dá uma dificuldade para o negro estar entrando na política? Olha, é um pouco difícil para responder essa pergunta. Mas eu quero dizer que o negro sempre tentou aqui em Cachoeira a ser candidato a algum cargo político. Dentro de Cachoeira, o mais antigo que eu lembro da política foi o professor Deusébio Batista. Parece que conseguiu uma suplência de vereador e depois chegou a assumir esse cargo de vereador em Cachoeira. Agora, depois disso, tivemos o Adail Raimundo, que chegou a ser vereador em Cachoeiro. Tivemos o Rodrigo Enfermeiro, também, que foi vereador. Hoje tem o Rodrigo Sandi, que é vereador. Nenhuma mulher negra foi eleita até hoje para cargo nenhum em Cachoeiro. Tivemos o pastor Braz, que foi vice-prefeito aqui em Cachoeiro, e depois ele foi candidato a prefeito e não conseguiu eleição. Salvo engano, foram esses que ocuparam o cargo efetivamente, meio cargo eletivo. Então eu citei primeiro o doutor José Batista, que me vem à memória, Adail Raimundo de Oliveira, o Rodrigo Enfermeiro, Rodrigo Sandi e o pastor Braz, José Braz, que foi vice-prefeito. Aqui de Cachoeiro, tivemos também o Jurinha, Juraci Magalhães, que foi vereador e foi deputado estadual. Mas era mais mestiço, ele não era negro mesmo. Embora que essa questão de negro também, quando é para beneficiar-se de alguma coisa, até a pessoa que tem a pele epiderme clara se diz negro. Nós temos um prefeito muito popular em Cachoeiro, um dos melhores, um dos mais famosos políticos, prefeito, deputado estadual, deputado federal, que é o Hélio Carlos Manhães, que a mãe dele, Dona Filhinha, que eu conheci, era mulata. E ele era claro, mas se dizia em determinadas situações que era negro.
Quer dizer, então isso aí que ele coloca nessa confusão. Eu digo que ele não era negro, ele tinha sim uma descendência de negro. Mas se for ver a questão de descendência, no Brasil não existe raça pura não. No Brasil todos nós somos, temos algumas ascendência e descendência de negro. Mas, então eu falei que quem ocupou cargos eletivos foram esses que você tem. Doutor José, suplente. O irmão dele chegou a ser deputado federal, Demistocles de Batista, mas não foi aqui em Cachoeiro e nem pelo Espírito Santo. Ele foi deputado pelo Estado de Janeiro. Ele era um grande sindicalista, o maior sindicalista que o Brasil já conheceu, mais até do que o próprio Luiz Inácio, porque ele naquela época sem recurso nenhum, ele era ferroviário e tinha mesmo, exercia uma grande influência pelo Estoque Batista, como sindicalista da causa do trabalhador. Mas ficou por aí. Então, repetindo, doutor José Batista, Aldair Raimundo de Oliveira, Demistocles, que não foi eleito, está por aqui, foi de fora, Rodrigo Ferreiro, Rodrigo Santos de hoje, e o pastor Braz, que foi vice-prefeito. Agora, cargos por influência política. Tivemos aí, durante ao longo do tempo, uns 4 ou 5 secretários negros. Hoje mesmo a gente tem a secretária, 2 secretários da prefeitura, né? A secretária de saúde, o Ciara, e o secretário de obras, o Paulo Miranda. Que eu me lembro, são esses 2 que exercem cargos assim, de relevância dentro da política de Cachoeiro. Agora, o homem é um ser político. Então, mesmo que ele não exerça um cargo político, ele tem a sua influência. Eu ouso dizer que eu acabo tendo alguma influência política, porque a política não é só a política eletiva. A política é você brigar por uma causa, é você que seja do interesse, é cuidar da polis, né? Ver aquilo que está atingindo a sua sociedade. E tem 2, eu atuo hoje em três pontas que atingem a sociedade, que eu acho que ajuda, até mais, eu falei 3, mas pelo menos 4. Como professor, eu tive uma influência, acho que muito interessante. Como jornalista também tive uma importância, atuo, é um meio de atuar politicamente. Aliás, falando em jornalismo, o jornalismo de Cachoeiro, ele tem uma forte influência do negro. Se você pegar, por exemplo, a TV, o Dourado, da TV Cachoeiro online, que é uma pessoa que tem uma influência muito grande, ele é o locutor mais solicitado aqui de Cachoeiro, as gravações, a voz mais ouvida em Cachoeiro é do Dourado, Carlos Dourado. Se você vê o Jornal Fato, a influência do Wagner e da esposa dele, a Lília, aliás, minha ex-aluna lá do CI, eu mesmo, com o Brado, já tive mais influência, mas ainda tenho alguma influência. Se você vê nas rádios, vários locutores, vários apresentadores negros, e a revista, Joel Pinto, Josi Pinto, então eu acho que o Zé Carlos Silva, eu acho que o negro tem, tivemos no passado Paulo Domingues, Elcio, muitos negros têm influência sim, acabam tendo influência na política. Está faltando um aglutinamento melhor, uma convergência maior em torno de um objetivo. Eu acho que é a hora, a nossa Câmara de Vereadores não pode ter só um vereador negro, uma população aí quase de 50% da população de Cachoeiro de Negro. Você tem que ter uma representação próxima a isso. São 19 vereadores, poderia ter no mínimo 5 ou 6 negros. Na Assembleia Legislativa, 30 deputados, nós temos um negro.
poderiam ter, eu creio que é muito mais. Deputado federal, tem também um negro, poderia ter mais, são 30 deputados estaduais, um deputado, 10 deputados federal e também 3 senadores. Nós nunca tivemos um senador, tivemos um suplente, que foi o Joaquim Beato, que aliás fazia parte do governo, vinha aqui em Cachoeiro, aqui ele era uma pessoa muito influente, ele era afilhado do reverendo Jade, e pelas mãos do reverendo Jade, o Joaquim Beato, senador, professor universitário, pastor também, vinha aqui em Cachoeiro participar do movimento negro, foi secretário de Educação. Eu acho que o negro, agora estamos próximos às eleições, eu acho que o negro tem condição de eleger candidatos negros. Ou, se não eleger candidatos negros, que seja eleito pelo menos aqueles que tenham comprometimento com a causa do negro, com a causa da sociedade. Dizer que a sociedade não é racista é mentira, nós sabemos que é. Os fatos estão aí, se você olhar a imprensa mesmo, olhar os acontecimentos, eu acho que até a falta de representatividade dos negros no parlamento, no executivo, já mostra que a sociedade ela tem uma diferença. Mas, por outro lado, eu acho que o negro ele é muito bem representado nas escolas, no magistério. O número de professoras e professores negros é bem... a nível superior, é a categoria onde o negro está mais representado no magistério. Eu acho que pode melhorar, mas nós temos essa representação interessante. Seu Paineiros, como a gente estava falando sobre essa participação, né, do negro na política, eu vejo que aqui em Cachoeiro tem uma representatividade muito grande. Além do senhor, por exemplo, o senhor que sempre esteve envolvido, né, nos movimentos, nós temos pessoas que são reconhecidas a nível estadual, por exemplo, a Dona Maria Laurina, que é reconhecido pelo IFAM até, né, o inteiro lá. Mestre do Caxambu. Isso, o pessoal do Caxambu ali, a Dona Canutinha. Saudosa Canutinha. Exatamente, saudosa. A irmã dela, Dona Mia. Dona Mia, Dona Isolina. Dona Isolina, lá no Alto do Zumbi. E aí a gente tem o Arnoldo Silva. Arnoldo na música, o meu amigo Arnoldo. Aliás, eu sou padrinho de casamento do Arnoldo, dele e da saudosa esposa dele, Dona Isaura. Foi ali na igreja Matrizélia que eu e Edith fomos padrinhos de casamento do Arnoldo Silva. Realmente, o problema é que essas lideranças que você citou, né, da Dona Maria Laurina, da Dona Canutinha, do Arnoldo Silva, e outros mais, elas são lideranças, mas isoladas. Eu acho que falta aglutinarmos mais, chegarmos perto, porque a gente mais unido, a gente forma a nossa força. Como eu estou dizendo, o número de professores e professoras negras é bastante significativo. Se esses professores, igual nós temos ali na prefeitura mesmo, a Marta Profeta, que também era membro do movimento negro, entendeu? E sempre veio de candidata e nunca conseguiu eleição. Tem o Dadá, que é o Carlos Alberto, também o Gebran Emílio, pessoas que, a Merilane, a Adriana, enfim, tem um número grande de pessoas negras que exercem funções importantes. Hoje em Cachoeiro já temos alguns médicos. O médico pioneiro negro em Cachoeiro foi o doutor João Cândido dos Santos, mas depois dele são vários que já existem. Podia ser mais, mas eu já disse isso em outras situações, que para se formar médico
na universidade privada, a mensalidade é muito cara, os livros, e a maioria dos negros vem de origem pobre, mas são vários aqui em Cachoeiro que que exercem a função. Falar médico, bom, tem juiz, igual em Cachoeiro nós temos o doutor Lailton, que é juiz da vara de família, tivemos o promotor, doutor José Luciano, tem o doutor Wagner, que é promotor aqui atual em Cachoeiro, doutor Wagner, que foi meu aluno também lá no CIE, assim como a promotora doutora Indira também, ex-aluna lá do CIE, e vários outros, né? Temos até desembargador em Vitória, que passou aqui pela nossa comarca como juiz. Enfim, eu acho que tudo está ligado à união e ao estudo. A educação é fundamental. A educação, sem estudo, sem condições, porque a maioria dos negros, Danilo, quando ele chega à idade de adolescente, ele já tem que trabalhar para ajudar a prover o lar. E aí ele perde muito tempo. Quando ele começa a ter um saláriozinho um pouquinho melhor, ele já fez, não, eu não posso parar de ter esse salário para estudar. Ele precisa daquele salário que dá sustento. Eu não estendi mais, apesar de ter cursado 3 faculdades, eu não estendi mais no meu estudo para fora, porque eu precisava ajudar a prover o lar. Eu trabalho desde 8 anos de idade, carregando roupa de casa de família, como eu já disse em outras situações, carregando lavagem, vendendo verdura e tudo mais. E as minhas situações semelhantes à da maioria dos negros, ou quase todos eles. Então, quando a gente chega na adolescência, muitos até abandonam o ensino médio, não conseguem nem concluir o ensino médio. E alguns concluem o ensino médio, eu já formei e param. E a questão das oportunidades, quando aparecem os melhores cargos, comissionados, ou aqueles que não dependem de concurso, muitas vezes os negros são alijados. Nós tivemos uma briga no final, há uns 10, 15 anos, com as repartições públicas e com os bancos, público e privado, principalmente o público, no caso do Banesp, porque na hora de colocar estagiário ali, eles não colocavam, quase que não se via estagiário, aquelas meninas, mocinhas que atendem ali como estagiário, quase que não se via a presença, e hoje ainda são pouco a presença dos estagiários negros. Olha, isso aí seria uma maneira de promover, de dar oportunidade, porque quando você vai num banco e tem aquele primeiro atendimento ali do estagiário, e você vê um menino, uma menina negra, você se realiza nele, sabe? Podia ser meu filho, podia ser meu sobrinho, mas quase não se vê. Cria uma perspectiva, né? Criança aqui que tem... E os outros adolescentes negros, eles ficam até com vergonha de ir ali pedir um estágio ali, porque ele acha, eu estou falando isso porque eu senti isso na pele, ele acha que ali não é o lugar dele, que ele não tem condição de chegar ali, entendeu? Quando você vê um time de vôlei, um time de futebol, de esporte, de clube, de natação, quase que você não vê. Então mesmo fica ali, pô, isso aí não é meu lugar. Agora mesmo eu estava vendo uma reportagem aí de um atleta da ginástica do clube lá de São Paulo, ele contando a quanto que ele enfrentou de discriminação, até dos próprios colegas dele de clube. Então isso aí é fácil. O negro ele é criado assim, para ficar no seu lugar. Ó, você sabe qual é o seu lugar. Seu lugar não é aqui, seu lugar é lá, seu lugar
é no trabalho braçal, nas coisas de menos importantes. Eu fiquei com medo até de chegar, de dar o primeiro passo. Entendeu? Então é muito difícil. Aí nós temos que mudar, nós temos que trabalhar essa criança na escola. Eu fazia muito isso, incentivava, não, você pode, você tem chance. Eu lembro que na minha infância, até ser rei e rainha da escola, tinha esse negócio da festa junina, de ser rei e rainha, nunca, jamais botaram um menino negro ou uma menina negra para ser rei ou rainha. Aí ainda botavam os negrinhos, igual a mim e os outros, para vender votos, tinha que vender os votos para ajudar, elegeu a rainha, elegeu o rei, mas nunca estava ali. Entendeu? Quer dizer assim, então já vem, é estrutural, já vem de base, já vem da base essa discriminação com o negro. Então, e no entanto, quando você vê um negro ocupando um cargo de destaque na sociedade, te dá coragem, te dá apoio. É honroso. Nós estamos citando aí que nós tivemos um ministro do Supremo único, durante toda a história do Judiciário brasileiro, nós tivemos o Joaquim Barbosa como o único ministro do Supremo negro. Tem um outro ministro no Superior Tribunal de Justiça, mas no Supremo e presidente do Supremo nós só tivemos em toda a história só Joaquim Barbosa. Mas como que isso envaidecia nós, negros, eu já adulto, advogado, Joaquim Barbosa é mais novo do que eu. Mas como que eu me sentia realizado em ver, nós podemos, quando Barack Obama foi eleito o único presidente da história dos Estados Unidos, como que isso fortaleceu a nossa autoestima. Olha, está vendo que coisa bacana? Quando você vê alguma cidade americana importante, que o prefeito ou a prefeita negra, aí você vê ali, apesar de toda a discriminação, de toda a violência que há lá, você fala, olha, mas ali tem chance. Quando você olha na Fórmula 1 agora, o Lewis Hamilton, na história de 70 anos de Fórmula 1, o único piloto negro. Será que em 70 anos não tinha negro que sabia pilotar, dirigir um carro? Nas oficinas eles sabiam, nas garagens dos grandes edifícios sabiam, mas nenhum deles ia aparecer. Deram oportunidade ao único que teve oportunidade. Olha aí, já ex-campeão, próximo a ser esse ano ainda, ex-campeão, é o que tem mais pole position, vai superar, daqui uns dias supera o Schumacher em número de vitórias, ele tem 88, 3 vitórias a mais, ele vai conquistar. Esse ano ainda de 2020, ele vai chegar às 91 vitórias do Schumacher, ou até ultrapassá-lo. Mas não é por causa disso não era para ter ali mais uns 2 ou 3 ou 4 pilotos. Durante esse tempo todo, cada temporada tem no mínimo 22 pilotos. Não era para ter pelo menos 2 ou 3 ali, negros, para a gente se sentir representado. Porque, infelizmente, nós negros, quando a gente olha a nossa representação, infelizmente, ela está onde? Ela está no serviço mais braçal. Motorista, de caminhão de lixo, gari, empregada doméstica, ali que está a nossa maior representação. Então, parece que está dizendo assim, olha, seu lugar é ali. Mas não é verdade isso, não é verdade. Naquilo que depende do esporte individual, os maiores jogadores de futebol da história são negros, ainda hoje. Os maiores jogadores do mundo são negros. Quando você olha o esporte dos Estados Unidos, o basquete, também, até no golfe, quando deram oportunidade de ter um esporte de elite, o negro, Tiger Woods, chegou a ser o melhor no tênis, quando deram a oportunidade. A Serena e a irmã dela, Williams, né? As duas chegaram ao título mundial. Então, falta oportunidade. Eu acho que é isso. Nós temos que dar oportunidade, primeiro, do estudo, porque dinheiro ninguém vai dar.
terra ninguém vai dar. Roubaram nossa terra, roubaram o nosso sobrenome, como eu já disse no passado. Nenhum negro brasileiro tem o nome de origem dele lá na África, deram sobrenome para nós, sobrenome português e espanhol, então nós não temos o direito de saber a nossa origem seguindo pelo nome. Qualquer descendente de italiano, descendente de alemão, descendente de espanhol ou de português, enfim, de europeu, ele sabe a sua origem lá da Europa pelo seu sobrenome. Nós negros não, tiraram isso da gente, tiraram a nossa identidade. Então o que precisamos, o movimento negro reivindica, é que se dê oportunidade, se dê essas oportunidades no estudo. Aí vai falar em cota. Sim, porque precisa dessa cota reparatória, né? Política pública, para que o negro tenha condição de dar um passo a mais, de conseguir, porque nossa sociedade é doente. Se você tem essa perna aqui doente, machucada, essa daqui vai mancar. Vice-versa, se a sociedade está doente, se no meu computador faltar uma tecla ou duas teclas, ou duas ou três teclas estiver quebrada, as outras também vão sofrer. A escrita não vai sair direito, eu vou ter dificuldade. E assim é a nossa sociedade. É uma sociedade que precisa se regenerar, precisa de se cuidar. O que você faz? Você tem que fazer um reparo quando a nossa máquina está com defeito. A sociedade é uma máquina. Ela tem esse defeito, então ela tem que se acertar. Exatamente. Seu Paineiros, você falou já um pouco sobre o movimento negro no passado, falou um pouco sobre hoje, sobre as nacionalidades que passaram, no tempo mais presente. Já que a gente chegou nesse tempo presente, eu gostaria de perguntar para o senhor, que a gente está vendo hoje na televisão muitos casos internacionalmente, como a gente teve do George Floyd, nos Estados Unidos. Aqui nós chamamos aquelas crianças na favela, que é uma rotineira na nossa vida. A gente vê crianças negras sendo assassinadas, pessoas negras sendo assassinadas, atingidas pela famosa bala perdida, que eu acho que é mais achada do que perdida, né? A bala perdida tem endereço certo. Tem endereço certo, exatamente. E esse endereço certo é a criança de pele negra, o adolescente. As pesquisas indicam que um jovem negro tem mais possibilidade de morrer por assassinato, né, por bala perdida, e vítima da violência, 75% a mais do que um jovem branco, entendeu? Então, tem aquela música, a carne mais barata do Brasil é a carne negra, e nós temos que acabar com isso. E isso é o que eu falo. O primeiro caminho é a consciência. Nós temos que entender que nós somos filhos do mesmo Deus, filhos do mesmo Adão, filhos da mesma Eva. Quem acredita na teoria teocêntrica, né? Daquela comida. Mas quem acredita na teoria evolucionista preconizada por Charles Darwin, também vai estudar e vai ver que foi lá no continente africano que surgiram as outras etnias, foi a partir da África. A mãe é uma só, seja pelas duas teorias da presença do homem na Terra, a teológica ou teocêntrica, ou a evolucionista, entendeu? A de Darwin, a África vai ser a pátria-mãe. E nós somos irmãos, nós temos que entender isso. Se a gente não respeitar pessoas de todas as etnias, não só os negros, brancos, índios, amarelos, asiáticos, enfim, se a gente não respeitar uns aos outros, a sociedade vai ser, e a natureza, né? Porque a nossa mãe natureza, temos que respeitar a nossa mãe natureza, que senão nós vamos chegar na hecatombe, vamos chegar no fim, nós mesmos iremos nos destruir, entendeu? Então eu acho que é preciso a sociedade reparar
esse erro histórico. Eu queria dizer a você, quando eu disse na fala anterior que o movimento houve uma decadência, houve decadência enquanto um movimento. Mas, do outro lado, ele se espalhou. Nunca se viu tanta manifestação de negros e brancos a favor da causa do negro. Quando esse George Floyd foi assassinado por policiais e agora o Jacob Blake foi agora, essa semana, assassinado também com 7 tiros policiais. A manifestação nos Estados Unidos, a manifestação na Europa, a manifestação aqui no Brasil, clubes de futebol, jogador, um minuto de silêncio. Então, a sociedade está enxergando isso daí. Não está passando em branco, não. A internet trouxe para nós a globalização, no sentido de que ninguém faz mais nada escondido, não. O que eu faço aqui, o mundo todo sabe daqui a pouco. Basta um clicar de dedo no telefone celular, pela internet, e se espalha. Essa violência contra o negro já está sendo, não é mais na época de Martin Luther King, na época de Malcolm X, na época de Zumbi do Palmares lá atrás, na época de José do Patrocínio, enfim, era do Castro Alves, era restrito a um pequeno ambiente. Grande Nelson Mandela, não posso falar do negro sem lembrar do grande, fabuloso, genial Nelson Mandela, meu ídolo, né? Então, era uma fala praticamente ali, que hoje não, hoje todo mundo está vendo que tem que haver uma reforma, tem que modificar alguma coisa, entendeu? E, volto a dizer, não quer, como diz agora esse que morreu agora, Dom Pedro Casaldáliga, ele dizia o seguinte, que não quer que os dominados de hoje sejam dominadores de amanhã, os escravagistas de hoje, os escravizados de hoje, sejam escravagistas amanhã, não. Nós queremos uma sociedade igualitária, as oportunidades iguais. Quando você vê que as oportunidades são diferentes, isso aí está visível. Olha aí as melhores casas, olha aí os melhores carros, olha aí as melhores grifes. Na mão de que está? Os negros estão falando, gente, eu estou aqui, eu contribuo para a sociedade. A mão que trabalhou para construir o Brasil foi a mão negra. Então, esse povo, essa gente merece ser olhado. Os políticos têm que olhar, entendeu? Para nós, e nós temos que entender que nós somos irmãos. Né? O que muda é só a questão da cor da pele. O sangue é o mesmo. E a cor da pele é muito explicada pelos cientistas, como ao longo dos milênios, a mudança de ambiente, a mudança de clima. A epiderme foi se escurecendo, ela se escureceu para resistir ao calor. A melanina é o que dá, essa melanina que foi criada, essa melanina é uma proteção que foi dada. E é muito fácil de ver qualquer uma pessoa um pouco mais clara, quando ela vai para a praia, porque ela fica lá, com o tempo ela vai se escurecendo. Por quê? Se ela não aflorar a pele, a melanina, a pele dela vai dar câncer, vai rasgar, vai furar, vai apodrecer, vai estragar. Então Deus proveu essa melanina para ela aflorar a pele, para que ao longo dos milênios dá essa diferença que nós temos. As narinas mais largas também é questão do ar, o ar úmido, para ter condição de respirar o ar quente e úmido, entendeu? Se fosse muito estreita, não teria condição de respirar o ar quente e úmido. E assim vai. Eu não vou dar aula aqui de biologia, nem de genética, porque não é a minha área mesmo. Mas é só estudar, ou perguntar aos mais cultos, as pessoas, e ler. Hoje está fácil. Hoje é tão fácil na internet, está fácil, vai entender. Entendeu? Então, o que eu peço, que o movimento negro de Caxias do Sul, eu,
e os participantes do movimento. Eu citei hoje aqui em Cachoeiro, principalmente o Dadá, o Gebrão, o Manelzinho, a Adriana, a Mary Lane, a Edith, e esses outros que participam aqui, que eu me foge o nome, eles todos pedem que haja uma maior igualdade, uma maior oportunidade. E é isso aí que eu tenho a te dizer sobre a questão do movimento em Cachoeiro. O movimento ele está menor, mas ele está mais atuante, ele se espalhou, ele não a causa negra hoje não é só no movimento do negro, a causa negra é sua, é do Luiz, e é de todos nós, então ele se espalhou. Entendeu? E aonde você vê, todo mundo está indo para a rua. Isso aí é o que é o nome disso? Sabe como é que é o nome disso? Conscientização. Por isso que existe movimento de consciência, né? Por isso que existe 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. O que é a consciência negra? É isso aí que a sociedade a cada dia vai pegando. Epa, eu tenho consciência de que isso aqui não está certo. É conscientizar. E esse papel, eu acho que o movimento fez bem. Fora outras conquistas menores, por exemplo, como eu falei, cota no serviço público, cota nas publicidades oficiais, cota em vários setores da sociedade, principalmente na educação. Hoje, a principal cota é essa da educação, que, como eu já disse, vou repetir, não é favor nenhum, porque quando os imigrantes brancos europeus vieram para o Brasil, receberam cotas de terra nas melhores regiões serranas, e eles estão lá e eles são grandes proprietários, ou pequeno ou médio proprietário. Os negros não receberam nada. Por isso que você não vê negro nenhum proprietário de terra. Com pouquíssimas terras agrícolas na mão dos negros, não receberam nada, nem ferramenta. Então eles receberam cota lá atrás. Entendeu? Os judeus, quando foram massacrados na Segunda Guerra Mundial pelo nazismo, todos eles, ou quase todos, receberam indenização proposta pela ONU. E eles foram indenizados, as famílias indenizadas. E o negro, que sofreu esse massacre, que nem o nome, nem o sobrenome não deixou para ele. Qual é a retribuição? A retribuição é as favelas, a retribuição são os mocambos, são as palafitas, a retribuição são as balas perdidas, a retribuição é a falta de oportunidade. Então nós queremos conscientizar cada vez mais o próprio negro e as pessoas também de boa vontade, não negras, para que precisamos ter uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde todos possam ter oportunidade de fato de partilhar aquilo que é produzido por todos nós, partilhar dos bens que a sociedade produz e partilhar com harmonia, partilhar igualitariamente, partilhar sem nenhum ato de violência, partilhar, entendeu? Não adianta uns ter que comer demais para poder vomitar aquilo que comeu e outros não ter nem o que comer. Isso também foi dito por Dom Pedro Casaldália, que morreu esse dia, que nada de uns comerem demais. Dom Helder Câmara também dizia, comer a ponto de ter que vomitar, enquanto outros não têm o que comer. Entendeu? E quando eu falo dos negros, assim, eu falo também das pessoas de outras etnias pobres e que vivem dependendo, esperando por uma sociedade melhor para sobreviver. É isso aí, né? É isso aí. Então vamos fechar aqui, fechando com essa fala maravilhosa do seu pai mesmo. E vamos lembrar, né, que além de respeitar a pessoa como do jeito que ela é, pessoa negra, respeitar também o que vem do negro, né?
as religiões do negro, as produções do negro, o negro no cinema, o negro na política, no futebol, no esporte em geral. Vamos finalizar com isso. Companheiros, muito obrigado mais uma vez. Vamos finalizando mais um capítulo. Depois teremos só a gravação de mais um para encerrar essa série documental. Então deixamos aqui um axé. Axé Ubuntu. E também Vidas Negras Importam. Vidas Negras Importam, Vidas Negras Importam. Então, vamos mostrar que você, que eu, que nós nos importamos com as vidas negras e as vidas de todas as cores e de todas as raças. A vida do planeta Terra, a vida do universo. E que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado. Axé. Axé. Aqui demonstra a trajetória do negro, a saga do negro do continente africano até a América. Nessa parte aqui mostra o porão de navio, como era o porão de navio negreiro. Repara que aqui estão no porão. Essa parte de cima é onde se entrega alguma coisa aos escravos que estavam aqui deitados. Aqui embaixo também ainda mostra como eles iam presos no tronco. Repara a perna dos escravos e como eles iam misturados, homem e mulher, e preso ao tronco. Essa parte aqui de cima já mostra o negro aqui no Brasil aprendendo os primeiros ofícios. Aqui no caso estava aprendendo o ofício de sapateiro, entendeu? Repara que o negro aqui já com a muleta, né? E também aprendendo sapateiro. E como que eles aprenderam? Isso aqui era palmatória, era um pedaço de madeira, tipo uma raquete de ping-pong, toda de madeira, ou sei lá, de tênis, mas com uns furinhos, e que batia na mão do escravo quando ele errava alguma coisa. E repara aqui que observa que o feitor, provavelmente por um erro de escravo, bateu nele aqui. Aqui mostra nos engenhos, né? E também como lavadeira, ali dos engenhos, do lado de cá, as mulheres negras na tina. Tina era a bacia, era a vasilha onde elas lavavam roupa. E do lado de cá, a última, mostra o negro já livre da corrente, né? No sentido de liberdade. Então, esse quadro aqui, para mim, tem uma importância muito grande e mostra a saga do negro, né? Aquilo que o Castro Alves narra em Navio Negreiros, e aqui finalizando com a liberdade. Liberdade essa que ainda é questionada até hoje, né? Que nós precisamos a cada dia ir conquistando. E que, através da história, através desse trabalho bonito que o Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeira de Itapemirim faz, dessa vez utilizando, me dando a oportunidade, né, de falar um pouco, para não deixar que morra a história, a verdadeira história do negro brasileiro. Um pouco da história. Então aqui, esse quadro aqui mostra bastante um resumo, desde a vinda, até aprender os ofícios e no final a liberdade. Que a liberdade seja para todos, né? Isso aí. Uma satisfação estar aqui novamente, participando desse programa Capital Secreta, para falar de um assunto que interessa a cada um de nós e muito especificamente aos afrodescendentes, porque é uma data questionada pelo movimento negro, pela comunidade negra. É uma data que, como o professor disse, ela representou como marco histórico, representa como marco histórico, mas a realidade nossa, a realidade dos afrodescendentes é bem aquém daquilo que nós merecemos pelo que fizemos pelo Brasil. Realmente, a data escolhida democraticamente e espontaneamente por toda a comunidade negra é, sem dúvida nenhuma, o 20 de novembro, que marca
o aniversário da morte de Zumbi. Muito antes, professor, de 1995, os movimentos negros já haviam consagrado o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência da Raça Negra, inclusive feriado na cidade do Rio de Janeiro, na Bahia e outras, várias cidades, Salvador e várias outras cidades brasileiras. O 20 de novembro é feriado mesmo, municipal. Chega com esse negócio de dizer que a abolição foi um presente dos brancos para os negros. Não, os negros já vinham lutando através dos quilombos, do Espírito Santo, aqui na nossa região mesmo. Tanto que aliás, pelo contrário, né, professor, que a classe mais abastada não queria a liberdade. Exato. A questão política na época, existia os conservadores que queriam que permanecesse a monarquia e aqueles ditos progressistas que queriam a república. Veja bem, no dia 20 de novembro de 1695, na região da Serra da Barriga, do estado de Alagoas, próximo a Pernambuco, aconteceu o maior massacre da história brasileira em relação à raça negra, a uma raça qualquer. E ali, no Quilombo dos Palmares, bravamente, Zumbi, com seus companheiros, defendiam a igualdade racial, defendiam o sistema de república, defendia a democracia e defendia principalmente a liberdade. Zumbi, então, foi um marco para nós, não só negro, mas de todas as raças, como um herói, o primeiro herói da história do Brasil. E ele foi morto, assassinado por tropas comandadas por Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante, caçador de escravo, muito temido. E no dia 20 de novembro, então, Zumbi foi assassinado e esse dia é comemorado como Dia Nacional de Consciência da Raça Negra. Oportunidade que Deus dotou a todos nós com a mesma capacidade de inteligência, independente de raça. Aliás, nem existe raça, né? É verdade. Só existem os grupos étnicos. E então, e as pessoas negam apenas um pedido do negro, que é o pedido de deixar estudar, deixar frequentar a universidade, dar acesso, não só ao negro, ao índio, ao homem do campo. As classes populares em geral. Populares. É verdade. A elite brasileira ela é super reacionária. Qualquer mudança ela reage, porque não querem perder o status que ocupam dentro da sociedade.